Oi, gente! Bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causos pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Olá, eu sou Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. Hoje o nosso episódio está digno do Nat Geo ou do Discovery Channel. Hoje também é dia para deixar quem tem medo de avião, como eu, com ainda mais medo. Vamos contar a história do fatídico voo Varig 254, que em 1989, no último trecho da viagem, entre Marabá e Belém, teve uma sequência homérica de desleixo, informações mal feitas e teimosia que levou ao maior acidente aéreo com um Boeing no Brasil até então. Porém, antes de decolarmos para a história, quero saber o que o Drinco nos mandou hoje para aguentar a gravação. Para algumas pessoas que ainda não entenderam, o Drinco é o patrocinador do nosso podcast, então eles nos mandam uma garrafa de vinho para ser degustada durante a gravação. E é por isso que a gente fala de vinho no comecinho. É tipo reclames, publicidade, saca? É só isso, querido ouvinte Cayenne lá do YouTube. Faz parte do mundo capitalista, que deve ser derrubado, e aí isso nunca mais vai acontecer. Enfim, Camila, o que vamos tomar hoje? A ouvinte Cayenne reclamou. Reclamou. Porque a gente fala de vinho? É, que ela queria ouvir a história e a gente estava falando de vinho. Vinho importante, para aguentar as histórias que a gente conta. Bem, e o vinho de hoje é o vinho verde Via Latina Alvarinho 2017. Um vinho português extremamente aromático, perfeito para tomar bem gelado, nesse calor daqui e não tanto no Brasil, às vezes com calor, às vezes com frio. Tá 35 graus no Brasil agora. Minha mãe falou que estava muito frio em Curitiba. Curitiba não é Brasil, é Rússia. Então, o bom é que você pode comprar ele por apenas R$ 69,90, mudancinhas climáticas usando o Drinco. Entra lá em drinco.com.br e aproveite a oferta. E você ainda ajuda esse podcast. Brinde em homenagem a Cayenne? Prost. Tchim, tchim. Natal, Papai Noel voando a jato pelo céu, sendo um Natal de felicidade. Um ano novo cheio de prosperidade. Um ano novo cheio de prosperidade. Varig, 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 Varig. E aí, Camila, você lembra da Varig? Lembro. Varig era uma das companhias que existiam quando eu era criança, até mais adulta. Varig, VASP e Transbrasil, as três falidas. As três falidas, exatamente. Sim. Enfim, essa só para contextualizar um pouquinho, porque a gente vai contar a história que envolve a Varig, que foi durante a década de 70, 80 e 90, talvez a maior companhia aérea do Brasil. E ela chegou a ser comparada com a Panam e várias outras. Ela era chique, né? Ela era o equivalente ao que é a até hoje, eu acho. Não sei, talvez, não sei exatamente qual seria. Em termos de chiquice, ela não é, tipo, a Transbrasil e a VASP, elas eram mais chumbrega. Com Durepox no avião. Assim. Elas eram mais chumbrega, a Varig era a empresa dos ricos. Pois é. Então, vamos lá. Aquela história de que um acidente aéreo nunca tem uma causa única, tem um magnífico exemplo nesse caso que eu vou começar a contar agora. O voo Varig 254 era conhecido como Pinga-Pinga. A rota partia do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com direção a Uberaba, em Minas Gerais. De lá para Uberlândia, também em Minas. Partia em seguida para Goiânia e depois para Brasília. Da capital ia para Imperatriz, no Maranhão. De lá ia para Marabá e finalmente Belém, ambas cidades do Pará. Ou seja, saía às 9h40 de São Paulo e chegava em Belém por volta das 18h30. Como a viagem era muito longa, era raro um passageiro ir de São Paulo para Belém neste voo, já que haviam voos diretos. Gente, parece um busão isso aí. Busãozão. Busão. No dia 3 de setembro de 1989, estava tudo certo para mais um voo de rotina. O comandante Garneiro decolou o Boeing 737, modelo 737-241, de São Paulo às 9h43 e cumpriu tranquilamente sua parte no voo, pousando em Brasília às 12h55. Ali se deu a troca programada de tripulação.
Agora o voo estava sob o comando do capitão César Augusto Padula Garcês, de 32 anos de idade e quase 7.000 horas de voo, sendo quase 1.000 horas no Boeing 737-241. E o copiloto Nilson de Souza Zilli, 29 anos de idade e 884 horas de voo, sendo 442 horas no Boeing 737-241. Eram experientes, então? Eram experientes. O copiloto era considerado novato, mas o piloto, o comandante, com certeza era considerado muito experiente. Ok. 8 anos depois do acidente, aqui está um Boeing 737 pilotado pelo comandante César Garcês. Nos trechos seguintes, o voo de prefixo PP-VMK foi tranquilo, chegando em Marabá às 17 horas e 8 minutos daquela tarde. Ali ficaria por meia hora para reabastecimento, desembarque e embarque de passageiros. E aí que começou a sequência de zicas que selou o destino do voo. Eu também vou simplificar um pouco a linguagem, afinal o vocabulário de aviação pode ser realmente complicado. Bom, vamos lá. Alguns meses antes, a Varig havia mudado seu procedimento para o plano de voo, acrescentando mais um dígito na numeração. Isso era ótimo para aviões como o DC-10, pois dava mais precisão de rota ao avião. No caso do 737, isso era totalmente inútil. O comandante Garcês pegou o plano de voo e viu o rumo magnético 0270. Como no Boeing eram necessários apenas 3 dígitos, ele raciocinou o lógico. 0 à esquerda não vale nada, então a rota era 270. Colocou a numeração nos instrumentos de navegação do avião, mas a verdade é que o 4º dígito era o da precisão fina, ou seja, ele é que deveria ser descartado. A rota correta era 027. Aliás, nos meses anteriores, vários pilotos cometeram o mesmo erro, mas conseguiram perceber antes de qualquer problema maior. Mesmo assim, a Varig não alterou o procedimento nem fez treinamento com os pilotos. Nossa, eles não tinham sido treinados para isso? Não. Então ele teve que supor. Supôs. Eu suporia... Eles sabiam, os pilotos sabiam que ia ter um acréscimo, uma mudança no plano de voo, que ia ter mais um dígito, mas não foi explicado exatamente o que era. Qual era o dígito? Aí ele viu o 0270 e falou, usar a esquerda não vale nada, tira o 0. Na verdade, tinha que ser 027 ponto a precisão. A Varig não usava pontuação para fazer esse quarto número. Nossa, que cagada. Eu também olharia para 0270 como 270, não como 27. Exatamente. E na época, a Varig tinha mudado o plano de voo dela e, infelizmente, ela colocou um 4º dígito. E todos nós sabemos que os rumos magnéticos são de 3 dígitos, né? E uma coisa que eu quero chamar bastante a atenção de todos vocês, que na minha época a aviação era artesanal. O voo decola de Marabá às 17 horas e 35, supostamente em direção a Belém, com 54 pessoas a bordo, 48 passageiros e 6 tripulantes. A duração estimada era de 50 minutos. De início, tudo parecia bem. Tanto o comandante como o copiloto estavam tranquilos, recebendo informações do aeroporto de Marabá pela cauda. Transcorridos 8 minutos de voo, o copiloto tenta entrar em contato com a torre de Belém, pelo rádio VHF que tinha a bordo. Nada. Na cabine, o copiloto Nilson tentava localizar a cidade de Belém por visualização. Nada. O comandante Garcês insistia que estavam na rota correta. Com quase 25 minutos de voo, o centro de Belém, no aeroporto internacional de Val-de-Cans, recebeu uma chamada de outro Varig, RG-266, que procedia de Brasília, informando que o Varig 254 não conseguia receber o centro de Belém na frequência VHF. O controle decidiu tomar a iniciativa de chamar o 254. Eles conseguem chamar. Consegue, mas foi uma triangulação com outro avião. Entendi. Varig 254, Varig 254, Varig. O controlador repetiu diversas vezes o chamado, na esperança que o 254 o respondesse. Mas como isso não aconteceu, voltou a fazer a ponte por intermédio do RG-266. Pediu a esse que mandasse o 254 chamar a Belém na frequência 8.855 kHz, em HF, High Frequency, de alcance muito maior. Como o aeroporto de Val-de-Cans passava por obras de ampliação e modernização,
A sala HF fora temporariamente deslocada para uma dependência situada a 150 metros de distância do centro e da torre de controle. Eita, tô vendo aquelas coincidências que vão dar merda. Pois é. Naquele instante, os operadores de HF dividiam suas atenções entre as tarefas de rotina e a tela de um aparelho de TV que mostrava imagens do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde a seleção brasileira de futebol enfrentava a do Chile, em partida decisiva do Grupo 3 das eliminatórias para a Copa de 1990 na Itália. Ai, senhor. O Brasil se classificaria com uma vitória ou um empate. Se o Chile vencesse, pela primeira vez o futebol brasileiro estaria fora de uma Copa do Mundo. É o famoso jogo da fogueteira. Aliás, essa também é uma boa história pra gente contar. Excelente história. Da fogueteira. Coube a José Casemiro Ribeiro Neto, um veterano de 57 anos, atender a chamada do RG 254 em HF. Estimo posição 25 minutos fora. Isso significa que eles achavam que estavam 25 minutos da aproximação do aeroporto. Da pista. Informou 254. Estou pronto para iniciar a descida. Está faltando energia na cidade? Não recebo 128.2. Referia-se ao 128.2 MHz, uma das frequências em VHF do controle de Belém. Negativo, respondeu Casemiro. O copiloto Zilli informa ao controle em Belém que o avião estava em proa 270, mas ninguém estranhou o fato mesmo sabendo que o avião havia partido de Marabá, que deveria ser 027. 27. Porque estava todo mundo prestando atenção no jogo. Provavelmente. Após algum tempo, mesmo intrigado com o fato de não conseguir contato com o rádio, Zilli recebe a seguinte informação de Belém. Varig 254, autorizado a fazer uma aproximação direta da pista, saindo do procedimento por instrumentos. Gente, os caras não estão lá, eles estão em outro lugar, né? Eles estão completamente em outra rota. E os caras estão mandando eles pousarem. Mandando eles pousarem, porque o aeroporto nessa época não tinha radar. Ai, como não tinha radar? Não tinha radar. Mas nenhum aeroporto tinha ou só aquele que não tinha? De Belém não tinha. Caraca, mano. E aí era uma coisa meio tipo, os aviões estão chegando, os caras vão trocando ideia, o cara fala, cola ali nessa rota aí, pousa aí. E sem ver onde estava o avião. Sem saber onde estava o avião. O comandante Garcês faz sinal negativo com o dedo e o copiloto informou ao controle que o voo contestaria a autorização, pois mantinha a proa 270. Ninguém percebeu. Belém, da seguinte maneira. Belém, boa tarde, Varig 254. Não, sem contato rádio navegação e sem contato de VHF. Aí ele, chame nas outras frequências. Aí eu falei assim, o 254 já chamou nas 4 frequências, que isso consta na carta de rota. E virei e disse o seguinte, o 254 mantém o nível 290, proa 270, sem contato rádio-navegação. Aguarde. Para Zílio, o copiloto, não fazia o menor sentido que o controle havia autorizado, mas ainda não havia acendido o alerta. Mas ele diz que, neste momento, o comandante da aeronave percebeu que algo grave ocorria. Garcês pega o microfone e manda uma mensagem para Belém, onde diz que o Varig 254 teve uma pane eletrônica, querendo dizer que teve desorientação cartográfica. Zilli confere os equipamentos e não vê nada de errado. Tá, peraí. Então, quem alertou foi o comandante. Não, o comandante, o copiloto estava conversando com Belém, falando que estava a 270, Belém não percebeu, autorizou o pouso, e o comandante se ligou que tinha alguma coisa errada. E nesse momento ele falou para Belém que estava com problemas, com pane eletrônica nos equipamentos, e por isso que ele estava meio perdido. E o copiloto percebeu que não tem nada errado, não tinha pane nenhuma nos equipamentos. Ah, entendi. A partir disso, Zilli começou a pedir para o comandante voltar para Marabá, mas esse se negava, ainda imaginando estar próximo de Belém. Na terceira vez, ao ser questionado por que não retornariam, o comandante apenas respondeu que já havia sido difícil pousar em Marabá por conta de uma queimada na região. Olha. Já havia se passado 1 hora de voo e eles tinham combustível para 3 horas. Bem, mas dava tempo de voltar para Marabá. Dava tempo. Nesse momento daria tempo de voltar. O copiloto Zilli comentou: a partir do momento que ele fala que teve a desorientação, eu peguei a carta e estava anoitecendo.
Estava tranquilo e estávamos sobrevoando um rio. Eu vi que o rio da carta não tinha nada a ver com o rio que a gente estava sobrevoando. Ele disse ter informado isso ao comandante, que comentou que o formato de plano era uma porcaria. Imediatamente, fechei a carta e guardei do meu lado. E nesse negócio de voltar ou não, ele disse com muita convicção que Belém tinha ficado para a direita e para a cauda. Eles teriam passado por cima de Belém. Ah, tá. Então o cara achou que, na verdade, eles saíram de Marabá, foram para Belém, só que eles passaram por cima de Belém sem perceber a cidade. Exatamente. O copiloto começou a tentar sincronizar Macapá, alternativa de voo, mas não conseguia nenhuma resposta. Não entrava nada. E como não entrava nada, eu, tenso e com medo danado, comecei a pensar no aeroclube. Já que a gente não consegue radionavegação, vamos tentar as rádios difusoras. Uma curiosidade, esse é um dos motivos que as rádios têm aquelas siglas ZY alguma coisa, que é justamente para passar sua localização geográfica para aviões. Ah, é? ZYP. Sim, aí você sabe exatamente onde esse lugar está. E você sabe onde você está. Se você perder contato com rádio e tal, você localiza uma radiodifusora e você consegue saber onde você está. Mas existe isso ainda, não, né? Hoje em dia não. Na aviação, não. Nas rádios sim, mas na aviação não, porque agora é tudo automatizado. Não, mas GPS. eu tô pensando se é alguma rádio que a gente ouve fala isso. Acho que não. Especificamente, não lembro de cabeça, acho que não. É. Mas enfim, o Zilli lá tentando fazer as coisas e não encontrou rádio nenhuma. Ele conseguia continuar falando com Belém por triangulação. HF. Agora por HF, que é uma frequência de rádio mais potente. Entendi. E eles conseguiram autorização para baixar para 1.200 metros, preparando para o pouso. Então, assim, Belém no norte, os caras estavam indo para outro lugar, e a torre de Belém, que não sabia onde ele estava, falou assim, baixa para 1.200 metros que você vai pousar. Vamos pousar. Nessa altitude, Zilli questiona, comandante, tem alguma coisa errada. Zilli afirma que Garcês olhou com cara feia e pergunta o que estava errado. Comandante, eu disse que já era para a gente ter avistado Belém. É uma cidade grande e a gente se afastou apenas 40 milhas. E o comandante disse, Zilli, não concordo porque a gente desceu devagar. Ele manda o copiloto monitorar as rádios, não encher o saco e assumiu tudo. Também tem um pouco de arrogância, né? Tem muita arrogância nesse caso. Sabem se localizar através da posição do Sol, né? Quando você está viajando do sul para o norte, qual seria a posição correta do Sol à tarde? Do sul para o norte? Quando você viaja do sul para o norte... O Sol estaria à minha esquerda. O Sol estaria à esquerda. Onde é que estava o Sol naquele dia? O que acontece é o seguinte, Cabrini, eu não voava geograficamente porque nessa era de aviões a gente voa números. Nesse momento, o comandante pede a paciência e começa a falar somente por xingamentos, deixando o clima ainda mais tenso. Haviam voado por 2 horas no meio do nada, à noite, e a autonomia era de 3 horas e 10 minutos. Ele estava panicando já. Estava panicando. Zilli foi guardar a carta de descida, bateu o olho e viu lá um número 027. Conferiu com os equipamentos e viu no rumo magnético 270. Gritou para o comandante, olha aqui a merda que tu fez. A única resposta que Zilli recebeu do comandante foi ele colocando o dedo sobre os lábios, pedindo silêncio para o colega, apontando para a gravação da cabine. Ele já sabia que estava errado. Zilli entendeu então que não teria volta. Eles não tinham para onde ir e iriam acabar caindo. 20 minutos antes de acabar o combustível, ele afirma que o comandante bateu em seu ombro e pediu desculpas, assumindo ter cometido um erro e falando que os dois se encontrariam do outro lado. Nossa senhora, se uma pessoa faz isso comigo, eu mato ela no avião. Aí a gente acaba isso, pelo menos, com gosto, sabe? Pois é, né? Já que vai morrer, você vai morrer aqui. Enfim, o combustível acabou e os dois começaram a realizar o pouso em meio à selva. Conta Zilli. Segurei com a minha mão direita o manche, ele do meu lado, e deitei a cadeira toda para ler os instrumentos acesos do lado dele, porque só tinha 30 minutos de bateria. Zilli disse que começou a gritar ordens para o comandante. Abaixa o nariz, puxa o nariz, vai bater, porque eu vi as árvores na barriga do avião, sem enxergar nada. Breu. No vai bater, pegamos uma árvore que arrebentou do meu lado todo e levou a asa direita, e o avião fez curva para a direita. Aí Jesus coloca outra árvore frondosa que leva à asa esquerda. Acerta o charuto e encaixa o charuto no meio da selva amazônica. Caraca, mano. Eles deram muita sorte, assim. Quebrou uma asa,
quebrou a outra e aí foi retinho. Não, e tem uma outra coisa que também, eles estavam sem combustível, né? Então o avião não explodiu. Não explodiu. Se tivesse pegado ali, teria explodido na hora. Eles estavam no berro já. Mas, meu Deus do céu, que desespero. Que E desespero. imagina você ser uma das outras pessoas que estão lá, tipo, só Né? querendo ir pra Um voo de Belém. 50 minutos você já tá voando há 3 horas, assim, né? E de repente, eles avisaram a galera Não, que assim, eles só avisaram que, tipo, segura a Berenice, assim, porque... vamos bater? Ele falou que tá acabando a gasolina e vamos fazer um pouso forçado. Esse foi o aviso do comandante para os passageiros. Você morria nessa hora, né? Não, fácil. Você morria já Só de saber, já até morri. nos 57 minutos de voo, quando você não chegou em Belém, você já estava morto, né? Um acabou de parar. A gente vai ter que descer agora. Eu vou poder falar mais, a gente vai se preparar aqui depois, ok? Pessoal, tripulação para o pouso passado. Enfim, o avião que deveria pousar em Belém acaba caindo a 60 quilômetros de São José do Xingu, no Mato Grosso. No Mato Grosso. No Mato Grosso, ele estava indo para o outro lado. Apenas um passageiro que estava de pé durante o pouso forçado morreu na hora. Por que o cara Ele tava estava indo para a cabine para saber o que estava acontecendo. Ah, ele estava puto. Entendi. 11 passageiros que estavam na parte frontal foram esmagados na queda, pois os assentos da parte traseira do avião se soltaram e os prensaram. Ah, eles morreram, então. Não imediatamente. Calma lá. Tá, na queda. Os sobreviventes se reuniam ao lado da fuselagem destroçada do avião, sem ideia de onde estavam. Dentro do avião, os passageiros presos e esmagados começavam a morrer aos poucos. Passaram a noite de 3 de setembro ali, e no dia seguinte ainda não tinha ideia do que fazer. Zilli e Garcês sobreviveram e ainda na mata, o comandante sugeriu fazerem um relatório ali mesmo. Zilli descartou na hora, não iria contar mentiras. Nossa, ele não matou o Garcês? Eu teria Não. matado o Garcês. Ele estava todo arrebentado, ele não conseguiria... Nossa, eu mataria muito o Garcês, não importa o que acontecesse. Ele estava super arrebentado, ele não conseguiria fazer nada. No dia 5, o passageiro Afonso Saraiva sobe em uma árvore e diz que localizou uma fazenda. Ele e mais 2 sobreviventes entram na floresta e caminham por 40 quilômetros até o local, a fazenda Curunaré, de onde foram levados à fazenda Ferrão da Prata, equipada com rádio. Somente então conseguiram avisar a FAB a respeito do local aproximado do pouso forçado. Um bandeirante do Serviço de Busca e Salvamento, SAR, sobreviveu aos destroços do PPVMK às 16 horas e 25 do dia 5. O pouso forçado destruiu a aeronave, abrindo uma clareira de mais de 100 metros na mata. Os primeiros sobreviventes foram resgatados na noite do dia 5, assim como os corpos das 8 primeiras vítimas, que chegariam a 12 até a conclusão dos resgates. Ah, então foram os 11 da frente, mas o cara do meio. Exatamente, todos esses morreram. O pessoal que foi esmagado morreu, mas eles morreram na hora. Eles foram morrendo porque levou 3 dias até conseguirem resgatar tudo. Mas só mais um comentário. O serviço, você falou que o serviço de busca e salvamento que foi pegar os caras são os caras da SAR, de onde veio o Para-SAR, que tem o caso do Para-SAR. Ouçam aí a história do cara, do paraquedista que salvou o Rio de Janeiro. Eu fui guardar a carta de descida, vocês acreditam nisso? Eu não tinha nada para fazer, peguei a carta de descida. Quando eu bato o olho na entrada do arco DNE 027. Eu gelei nessa hora, gelei. Peguei e falei assim, olha aqui a merda que tu fez. Enfim, após o resgate, a investigação começou imediatamente. O relatório final do acidente atribuiu a erro humano, embora as deficiências do plano de voo fornecido pela Varig, que seria obrigada a suprimir o 4º dígito dos planos de voo de aeronaves, e a falta de um monitoramento aéreo mais eficiente por parte das autoridades, o controle de aproximação de Belém não dispunha de radar, como eu falei, tenha contribuído significativamente para ocasionar o acidente. O comandante César Garcês e o copiloto Nilson Zilli acabaram condenados mais tarde a 4 anos de prisão, pena convertida em serviços comunitários. Garcês perdeu seu brevet de piloto, Zilli não.
mas acabou demitido da Varig e nunca mais voltou a trabalhar na aviação comercial. Eu não sei se eu ia querer também, depois de uma experiência como essa. Você deve ficar com um transtorno de estresse pós-traumático depois de cair com o avião. Muito provavelmente, sendo comandante, copiloto, então, assim. corresponsável. Eu sei que a culpa foi muito maior do Garcês, mas o Zilli era corresponsável também, né? Sim, ele deixou passar vários, ele não conferiu as paradas foi e tal. Mas, enfim, esse foi um caso, assim, né? Como consequência, a Boeing fez um reforço nos assentos para que a situação semelhante não ocorresse novamente, soltar. O Brasil desenvolveu o CIVAN para monitorar a região amazônica dos voos. O CIVAN surgiu depois disso? Surgiu também por conta disso, não só por isso. Mas eles aceleraram o processo. E teve uma mudança de regras sobre autoridade em voo, assim. A partir disso, porque o comandante começou a dar carteirada, e então a partir desse caso, hoje em dia, assim, a tripulação, o copiloto também tem certa autonomia para contestar o comandante. O comandante simplesmente quando ele percebeu que estava tudo errado, ele se falou, beleza, eu vou morrer então, e vou morrer em silêncio, né? Mas agora, vamos lá, como últimas curiosidades, vamos falar sobre o Garcês. Ele nunca explicou por que foi tão teimoso e não retornou a Marabá, que seria a situação mais simples do mundo. Sim, assim, errei, não sei então onde eu estou, vamos voltar. O que se sabe desse voo é que Garcês havia cometido um erro meio similar, de perder um pouco o rumo, mas não por conta da carta de voo da Varig, e um voo que ia para o Panamá. E o erro dele acabou por atrasar todo o fluxo de voo da Varig. Se ele cometesse um outro erro seguinte, esse era o voo imediatamente após ele ter cometido um erro, como seria um retorno para Marabá, poderia custar a carreira dele na empresa. Entendi. Então, basicamente, ele falou, vou chegar em algum outro lugar, mas não vou voltar. Entendi, ele estava com medo. Estava com medo. Basicamente, no final, pelo que dá para entender, é isso. A teimosia deles falou assim, tipo, se eu voltar, eu perco o emprego. Se eu voltar, eu perco o emprego. Ele foi tentando, vou achar algum lugar, vou chegar em Macapá e tal. Uhum. Meses após o acidente, o plano de voo do Varig 254 foi entregue a 21 pilotos das principais companhias aéreas do mundo, durante um teste realizado pela International Federation of Airline Pilots Association. Nada menos que 15 pilotos cometeram o mesmo erro. Basicamente, então, isso exime a culpa do Garcês, né? Grandemente. A culpa inicial, sim, mas não de não ter retornado. Sim, mas se não existisse esse novo algoritmo que não foi explicado, tipo, nada disso teria acontecido. A culpa principal é da Varig. E depois a insistência no erro foi dele. Mas, sim. Quando ele percebeu que tinha errado, não quis consertar o erro. Tem também uma lenda sobre a causa do acidente que foi desmentida por Zilli. Ela se propagou após um dos sobreviventes afirmar publicamente que os pilotos estavam ouvindo o jogo do Brasil e Chile, o que teria feito com que se perdessem. Zilli disse, ninguém estava ouvindo futebol. Em solo, a comissária foi à cabine e perguntou ao comandante se já havia começado o tal jogo, porque o passageiro queria saber. O comandante perguntou à rádio em Marabá, que deu retorno, e a comissária respondeu ao passageiro. Ele entendeu que a gente se perdeu por conta de futebol. Olha, mas quando a gente estava vindo para a Alemanha, a gente veio no dia da final da Copa do Mundo. E estava rolando o jogo. Alemanha e Argentina. Alemanha e Argentina. E quando acabou o jogo, o piloto falou. Avisou, né? Avisou que a Alemanha tinha sido campeã. Então, pilotos ouvem jogos, tá? Eu não sei se eles ouvem ou se eles recebem as informações. Eles devem perguntar, né? Assim, acho que é meio improvável que eles fiquem ouvindo. Pra mim, tava ouvindo radinho. E tava no piloto automático. Exatamente, foi o que o sobrevivente aqui disse, né? Mas enfim, quanta cagada, né? Nossa, uma sequência. Mas assim, sempre é, né? Sim, um acidente aéreo nunca é causado por um elemento só. Não, é por muita coisa. Mas nesse caso, eu culpo a Varig loucamente, assim, por conta dessa mudança sem avisar. Você tem que treinar loucamente as pessoas quando você muda uma coisa que é, tipo, fundamental. Assim. Sim, isso, sem dúvida. E o Garcês, por ser um tosco. Na verdade, assim, bateu o medão dele perder o emprego, foi isso no final das contas. Mas ele ia matar o quê? 50 pessoas por conta disso? Ele matou 12 pessoas. 12 pessoas no final. No final ainda saiu barato, né? Saiu barato não, porque são 12 vidas, né? Sim, mas você tinha 56 pessoas dentro do avião, né? Morreram só 12, né? Assim, só para 12? Para um acidente aéreo é bem pouco. Um quarto das pessoas. É bem pouco. Não, eles já deram sorte. Mas é horrível.
E depois a falta de estrutura total, assim, tipo, o negócio tá em outra sala, a galera tá vendo o jogo, não tem radar, tem que fazer triangulação. Pois é, era uma coisa bem mambembe, assim, né? Tudo que podia ser evitado, se tivesse um radar, isso não teria acontecido. Não teria, porque os caras iam, cadê a desgraça? Eles veriam, nós não estamos vendo Acho vocês. que a situação mais complexa, no final das contas, assim, além do Garcês ter colocado o plano de voo errado, né, a rota magnética errada ali, foi que quando eles estavam conversando com Belém, eles afirmaram que estavam indo nessa rota 270. E Belém não percebeu, estava distraída também. Exatamente, assim, se qualquer um ali, sei lá, que tivesse de fato prestando atenção, fala, você não pode estar em 270 vindo para cá, saindo de Marabá, assim, você está indo para outro lado. Então, assim, tiveram várias oportunidades para que isso não acontecesse e foram sumariamente ignoradas, né? Foi uma sequência, foi um jogo de erros mesmo, uma sequência de erros, assim. A começar pela Varig, que começou a besteira toda. A Varig foi a principal responsável, eu acredito. Gente, que tristeza, assim. E que medo, que pânico. Mas ainda bem que sobreviveram. Boa parte sobreviveu, assim, mas imagina você caindo num pane seca no meio da Amazônia. Os caras ainda ficaram, depois de cair, ainda ficaram 3 dias esperando. 2, né? Esse eles caíram dia 3 da noite, foi às 9 horas da noite que eles caíram. Nossa, imagina você cair no meio da Amazônia naquela escuridão, assim. 9 horas da noite e só resgatados 4 da tarde, 4 e meia da tarde do dia 5, assim. Então você passou toda a noite do dia 3, o dia 4 inteiro, a noite do dia 4, o dia 5 praticamente inteiro, pra ter um resgate. Que bom que aquele cara subiu na árvore e conseguiu ver a fazenda, né? Porque senão ninguém tava... O cara ali foi guerreirinho. Mas as pessoas estavam procurando o avião? Estavam, mas eles estavam indo pro outro lado também. Como eles achavam que eles tinham saído pro 027, eles acharam que estava lá pra parte de cima da Amazônia. Eles devem ter caído no outro pedaço do Pará aqui. Entendi, o problema da Malaysia até hoje, que ninguém sabe pra onde o avião foi. Exatamente. E aí, assim, eles estavam procurando em outro lugar quando chegou e falou, os caras caíram no Mato Grosso, assim, sabe? Você tá indo pra Belém e você cai no Mato Grosso. Problema. Bem, bizarro. E faltavam uns 20 minutos para acabar o combustível total. Lito, te dá uma angústia, uma agonia, porque você sabe que vai acabar. É só a gente pensar. O avião com o VMK, se não me engano, era vazio, era 36 toneladas, se não me engano. De noite, no meio da selva amazônica, o primeiro da fila, não tem como você viver. O comandante bate no meu ombro e diz a seguinte frase: desculpa, velho, o erro foi meu, a gente se encontra do outro lado da vida. Enfim, essa foi a história do Varg 254. Em breve voltaremos ao tema de acidentes aéreos, porque tem alguns outros casos bem curiosos. Mas enquanto isso, se você gostou da história, fala pra gente. Estamos no Twitter, no @muitopior, no Facebook e no YouTube. Você também pode falar com a gente no contato @muitopior.com.br, nosso e-mail, ou deixar uma mensagem pra gente lá no site www.muitopior.com.br. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, beijo. A vida é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.